A paz do Senhor, povo abençoado de Deus. Para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso, nós estaremos aqui mais uma vez falando da grandiosa palavra do Senhor. É com grande prazer, com grande alegria que nós falamos desse Deus tão poderoso, tão maravilhoso. E hoje nós iremos estar lendo aqui, eu pus aqui um texto para mim não ficar com a Bíblia na mão, para não ter, que eu não tenho púlpito aqui. Então eu pus um texto aqui para que a gente possa estar acompanhando, e esse texto está no livro de Crônicas. Nós vamos falar hoje sobre o rei Ezequias. Nós vamos então entender como aprender com o rei Ezequias. O que nós devemos fazer, como devemos proceder, como nós devemos nos portar diante de situações. Então, este livro de 2 Crônica, ele traz para nós essa história maravilhosa, que é riquíssima em conhecimento, é riquíssima em como Deus trabalha para aquele que crê. Creia, meu irmão. Creia, porque Deus pode mudar a tua história, porque Deus pode transformar o impossível totalmente possível. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória na sua vida e na vida da sua família, para que o Senhor possa estar realizando os teus sonhos, mudando a tua história e trazendo de volta, trazendo à vida aquilo que há muito já estava enterrado. Porque o Senhor, ele tem o poder de ressuscitar aquilo que está morto, aquilo que está caído, aquilo que se perdeu, aquilo que nós achamos que não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer, eu quero te dar uma boa notícia, que o nosso Senhor, ele é especialista no impossível. Ele é especialista no impossível. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui diante do teu povo, diante da tua igreja, para falar da tua palavra. Senhor, que não seja eu, e sim que o Senhor esteja me usando como um porta-voz da tua palavra. Que venha falar aquilo que o Senhor deseja que o teu povo venha ouvir. Que diminua eu, mas que cresça o Senhor. O Cristo vive em mim. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade para falar tudo aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha abrir o entendimento e que o Senhor venha tirar todos os empecilhos para que eles venham ficar centrados, ligados na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós iremos iniciar a nossa leitura no livro de Crônicas. Nós vamos pegar 2 Crônicas 29. Vamos começar a partir do versículo 1, tá bom? 2 Crônicas 29, versículo 1. Ele vai dizer assim: tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. Olha só, filha de quem? E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Bom, aqui nós temos uma palavra que está em 2 Crônicas 29, 1, e começa dizendo que o rei Ezequias, ele ainda um garoto, ele ainda um menino, e ele estava começando a sua caminhada. Ele estava ali começando ao seu reinado. Um garoto ainda, um jovem. Mas a palavra do Senhor diz que ele fez
tudo aquilo que era reto ao Senhor, que era agradável ao Senhor. Ele fez tudo aquilo que aos olhos do Senhor era bom, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Mas quando a palavra fala que o rei Ezequias, filho de Davi, na verdade ele não era filho de Davi, ele era filho do rei Acás. Mas essa expressão Jesus Cristo, filho de Davi, ou então o rei Ezequias, filho de Davi, era cumprindo uma promessa que o Messias seria descendente de Davi. Então daí surgiu a expressão Ezequias, filho de Davi, Jesus Cristo, filho de Davi, e assim por isso usamos essa expressão. Isso está relatado ali em Mateus 1 ou Lucas 1, 32, 33. Por isso é uma promessa que se cumpriu, que o Messias seria descendente de Davi. Quando Davi errava, ele rasgava o teu coração diante de Deus. Quando Davi errava, ele não tinha limites para pedir perdão e humilhar perante o Senhor. Por isso aqui ele fala, assim como Davi, seu pai, porque era uma referência. Mas Davi não era pai de Ezequias. Pai de Ezequias era exatamente o oposto de Davi. Pai de Ezequias era Acás. Rei Acás era um cara completamente torto, era um cara completamente perturbado, era um cara que mudou completamente a vida do povo de Israel, infelizmente pro lado negativo. Nós vamos falar sobre Acás ali em 2 Crônicas 28, no capítulo 28, versículo 1 a 5, que vai falar de rei Acás. Mas aqui já traz para nós uma lição muito importante. Muitos de nós, eu, você, nós ficamos colocando a culpa, nós ficamos jogando a culpa dos nossos erros, dos nossos fracassos, das nossas decisões erradas, por aquilo que o seu pai, o meu pai, teu irmão, tua mãe, primo e etc. fizeram no passado. E aqui está mostrando que nós não podemos justificar os nossos erros, nós não podemos justificar as nossas derrotas, as nossas infelizes atitudes por causa de erros de outros, porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. E assim rei Ezequias entendeu isso. O pai dele, o rei Acás, era um cara torto, um cara completamente anti-Deus. Ele fez tudo aquilo que era contra o Senhor. Mas então o rei Ezequias falou: epa, eu preciso fazer diferente. Eu não posso seguir os mesmos passos, os mesmos caminhos que meu pai seguiu, porque eu sei que deu errado. Mas muitas vezes nós não aprendemos com os erros dos outros. A Bíblia nos ensina isso em vários locais, dizendo, é como se ela gritasse para nós, falando: ei, Francimar, aprenda com o erro dos outros. Porque se você já viu que deu errado, por que você faz? Se você viu que não funciona, por que insiste? Por que insiste? Muitas vezes as decisões erradas, muitas vezes o que você está passando, muitas vezes a situação que você se encontra agora é simplesmente porque você insistiu. Você insistiu no erro porque existem problemas que você procura. Existem problemas que Satanás, com a permissão de Deus, ele coloca nas nossas vidas. Exemplo, Jó e tantos outros. Mas um dos exemplos mais conhecidos, Jó. Deus permitiu que o diabo colocasse problemas, colocasse enfermidade na vida de Jó. E Jó era um homem reto, um homem íntegro. Mas existem problemas que você procura. E existe situação que Deus que coloca, para saber até onde você é fiel, até onde você vai. E aqui a palavra de Deus, ela vai falar para nós, ali em 2 Crônicas, nós vamos ler o que está dizendo em 2 Crônicas 28, de 1 a 5. No versículo 1 diz assim: tinha Acás 20 anos de idade. Olha que ele começou mais novo ainda do que o seu filho, né? Ezequias. Tinha Acás 20 anos de idade,
quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, a referência, né? Ele não fez, porque aqui essa referência, porque somos da descendência de Davi, né? Então, ele está dizendo que o rei Acaz, ele não fez nada, exatamente o oposto do que Ezequias faria lá na frente. Mas vamos lá, versículo 2: antes andou nos caminhos dos reis de Israel. Além disso, fez imagens fundidas a Baalins. 3. Também queimou incensos no vale do filho de Rinom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Por isso, o Senhor seu Deus o entregou aos reis dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque Peca, filho de Ramalaías, matou em Judá num só dia 120.000, todos os homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor seu Deus e os seus pais. Aqui a Bíblia diz, ela começa dizendo tudo o que esse camarada fazia, que era o oposto. Tudo que Deus falava para ele, falava, olha, não faz, ele fazia. Olha, não vai, ele ia. Olha, não teme, ele temava. Olha, não pega, ele pegava. Olha, não toca, ele tocava. Será que não tem sido assim com você? Será que Deus tem mandado você calar e você não cala? Será que Deus não tem mandado você ficar e você não fica? Será que Deus tem mandado você ir e você não vai? Será que Deus tem mandado você ajudar e você não ajuda? Será que Deus tem mandado você não ajudar e você quer insistir em ajudar? Então nós precisamos entender, nós precisamos colocar na balança para que nós venhamos entender que se nós estamos nessa caminhada, nessa trilha, nessa estrada que o rei Acaz, ele conduzia, nós estamos no caminho errado. Por isso aqui pode explicar muita coisa que você pode estar passando, que você pode estar sentindo agora neste momento. Você não entende por que o rei da Síria veio com tudo sobre você. Você fala, poxa, mas por quê? O que está acontecendo? Muitas das vezes porque você está teimoso. Teimoso. A palavra do Senhor está dizendo, ei, que o rei Acaz fez tudo aquilo que o Senhor abominava. Mas muitas vezes você acha lindo. Muitas vezes você gosta de mentir. Ah, não, é só a mentirinha. Muitas vezes você gosta de enganar. Não, mas é só de vez em quando. Muitas vezes você é um filho teimoso, um marido teimoso, uma mulher teimosa. Ele estava fazendo aquilo que o Senhor abomina. E nós traduzindo para os dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, muitas das vezes nós estamos dessa forma. Nós estamos fazendo assim. Nós estamos caminhando para o fundo do poço e achando que iremos morar no céu. E eu quero dizer, sem arrependimento você jamais verá a Cristo. Não vai ver Cristo. Tem muitas pessoas que estão convictas, estão cientes, que estão assim, têm certeza que vão para o céu, morar com o Senhor. E eles não sabem que quando chegar lá, Jesus, naquele grande dia, irá falar, apartai-vos de mim. E você vai falar, Senhor, mas eu preguei, Senhor, mas eu expulsei, Senhor, mas eu fiz milagres, maravilhas. E ele olha bem no fundo dos teus olhos e fala, afastai-vos de mim, apartai-vos de mim.
não vos conheço. Cuidado, irmão. E o fim foi terrível. Nós não estamos aqui para falar com o rei Acaz. Nós estamos aqui para falar do rei Ezequias. Então nós iremos agora falar do rei Ezequias. O rei Ezequias teve um pai terrível. Teve um exemplo terrível. Ele viu o pai fazendo atrocidades, coisas horríveis, coisas terríveis. Mas escolheu fazer o certo. Isso mostra para mim e para você que independentemente de onde você esteja, independentemente de onde você vai, com quem você vai, aonde você vai, se você tiver convicção em fazer o certo porque é certo, você vai fazer o certo. Teve um amigo meu que virou para mim e falou assim para mim, olha, eu fui chamado para trabalhar em tal lugar, o que você acha? Aí eu olhei para ele e falei assim, lembra do que eu te disse? Ele falou, não, tranquilo. Porque eu tinha dito para ele assim, falei, ei, o lugar não pode te fabricar. Você é que tem que fazer o lugar. Assim como foi com Daniel, com Azarias, Ananias. Assim como foi com eles. Então quando você pega e você vai ver a história de Daniel 1. Se você for ler a história de Daniel ele decidiu não se contaminar. Quando você pega aqui, nós vamos ver aqui, Daniel 1:11, diz assim, então Daniel disse ao despenseiro, a quem chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel virou para ele e falou assim, experimenta nós, 10 dias, dá só para nós aqui, água e legumes. E depois de 10 dias compara a gente com os outros jovens, para vocês verem se nós não vamos estar muito melhor que eles. Então eles, Daniel, Ananias, Azarias, Misael, eles decidiram não se contaminar. Então eu virei para esse amigo e falei para ele isso. Ele falou assim, ei, deixa eu te falar um negócio. Todas as vezes que eu errei não foi porque o lugar fez eu errar. Eu errei foi porque eu quis errar. Mas hoje eu entendo que o que eu estava fazendo só estava me afundando, só estava me levando para o buraco. Então eu tenho certeza que o lugar não vai fazer a minha personalidade, muito pelo contrário. A minha atitude, a minha vida, o meu testemunho é que vai fazer as pessoas olharem para mim, olhar para você e vai falar, pá, ali tem um crente, ali tem um crente, ali tem um filho de Deus. Então é você que faz o ambiente, entendeu? É você que muda o ambiente. Eu já falei essa história, mas vou falar mais uma vez porque cabe certinho. Certa vez eu cheguei num pit dog, tinha um grande amigo meu lá na época, e ele virou pra mim, virou pro dono do pit dog e falou assim, traz uma geladinha aí, aquela bem gelada. Traz uma Skolzinha aí gelada, na época Skol era a top. Pra mim, dá pro meu brother aqui, Aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, você é meu amigo? Falou, claro, você tá doido, você é meu brother, não sei o que, trem. Falei, cara, você não é meu amigo não. Você sabe que eu não bebo. Se você sabe que eu não bebo, por que você tá me oferecendo cerveja? Se você fosse meu amigo, você não tentava, você não ia jogar pra me tentar. Você ia exatamente o contrário. Você ia falar, não, Francimar, sai daqui, porque isso aqui não é pra você não. Toma aqui a sua coquinha. Aí ele ficou sem graça, não, Francimar, tá certo. Desculpa, dá uma coquinha gelada aí pro meu brother. Pegou e me deu uma coca. Você entendeu? E depois disso, nunca mais ele me ofereceu cerveja. Onde ele me encontra, coquinha. Sabe por quê? Porque ele sabe que eu não bebo. E agora ele sabe que quando eu chego não é o ambiente que me faz. É nós que mudamos o ambiente. Você tem mudado o ambiente? Você tem feito a diferença onde você chega?
Você tem feito a diferença ou você tem sido mudado pelo ambiente? Aqui em Daniel 1:11 ele tem mostrado para nós. Ele tem mostrado para nós como nós devemos fazer, como nós devemos bater o pé, para que a história possa mudar. E aí passados os 10 dias, quando comparou, ele estava muito mais bonito, muito mais forte, muito mais saudáveis. Sabe por quê? Porque quem cuida de você é Deus. Quem muda a sua história é Deus. Quem pode fazer por você é Deus. Conte os seus sonhos. Conte os seus desejos. Conte os seus planos para Deus. Ele pode mudar a sua história. Ele pode realizar. E Daniel sabia disso. Então, quando o rei Ezequias, ele entendeu que ele não podia seguir os passos do pai, ele fez completamente diferente. Vamos agora para 2 Crônicas 32. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: depois dessas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Então, irmãos, como nós podemos ver, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, eles escolheram não se contaminar. Eles escolheram não se contaminar. O ambiente não mudou eles. E assim tem que ser comigo, tem que ser com você. O ambiente não pode nos mudar. O ambiente não pode nos moldar. Nós sim temos que moldar ou mudar quando nós chegamos. As piadinhas têm que ser diferentes. As brincadeiras têm que ser diferentes. Por quê? Porque nós mostramos através de testemunho. Mas trazendo para os dias de hoje, sabe o que é você negar as iguarias do rei? É, por exemplo, é você não querer vestir a roupa de que todo mundo veste. É você não querer estar na modinha que todo mundo está na modinha. Ah não, é porque as menininhas, elas andam hoje com a sainha curtinha, eu também vou andar, porque é moda. Que é moda do mundo, meu irmão. É exatamente isso que Daniel fez. Ele falou assim, ei, eu não quero andar na moda. Eu quero andar de acordo com o que Cristo vai me aprovar. Ah não, aquela piadinha ali e tal, não sei o que. Ei, eu não quero contar essa piadinha. Eu quero contar piadas de acordo com o que Cristo vai me aprovar. Não tem problema você contar piada. Não tem problema você brincar. Não tem problema você ser feliz. A Bíblia fala que nós comeremos o melhor dessa terra. Só que o detalhe é que nós temos que vigiar. Nós não podemos ser moldados pelo mundo. E sim, nós mostrarmos para o mundo o quanto Cristo em nós reflete alegria, reflete a pureza, a beleza. Então você é lindo, você é linda. Você não precisa ficar mostrando o corpo, ficar com roupinha curta, decotinho, não sei o que, para você não, porque aí eles vão me olhar. Eles têm que olhar para você pela beleza que você vai mostrar. Você vai ser um espelho de Cristo. As pessoas vão olhar para você, cara, mas que menino bonito, né? Educado. Umas palavras saudáveis, um assunto bacana, que menina bonita, que menina educada. É isso, porque nós vamos refletir Cristo. Imagine por um momento aí você agora, conversando com Cristo. Como você acha que seria? Como será que seria o diálogo? E se Cristo virasse para você agora e falasse assim, olha, eu vou te dar a oportunidade para você fazer uma pergunta para mim. Qual pergunta você faria para Cristo? Qual pergunta você faria para Cristo agora? Ele te deu a oportunidade. Faz aí no seu coração a pergunta para Cristo. Qual será a pergunta que você faria? Então por isso, nós não podemos nos moldar. E o que acontece? Nós temos que entender que nós não podemos estar justificando as nossas falhas, os nossos erros, as nossas atitudes por causa de pessoas, igual o pai aqui do rei Ezequias, o rei Acás, que era um cara todo conturbado. Ele não pode jogar a culpa no pai, sabe por quê não? Porque é plantio, meu querido.
é plantio. Então sempre que nós vamos plantar, é óbvio que nós vamos ter que colher. Então o que acontece aqui? O que a Bíblia fala? Que você colhe fruto de tudo aquilo que você plantou. Se você quer colher fruto bom, então procura sementes boas. Porque não tem jeito de você plantar coisas ruins e colher coisas boas. Então por isso eu te aconselho, pense muito bem na semente que você está jogando no solo. Pense muito bem na semente que você está plantando. Porque se você está plantando coisas erradas, você vai colher as consequências disso. Tudo aquilo que nós plantamos, é claro que nós iremos colher. E muitas das vezes você não entende a caminhada, você não entende o processo, você não entende o que está acontecendo. Mas sabe por que não? Porque tem plantas que nascem muito rápido, mas tem plantas que levam 10, 15, 20, 30 anos para crescer e frutificar. E aí, meu irmão, você plantou lá atrás e já até esqueceu de tanto tempo que faz, que você plantou, mas aí passou 1 ano, 2, 3, 4, 5 e agora chegou a hora da colheita. E aí você não entende, você fala, nossa, mas estava tudo bom, estava tudo caminhando certo, o que aconteceu? O que fez? Onde estou? O que é isso? Plantio. Isso chama-se plantio. Então como você plantou o que quis, aí a colheita vem. E muitas vezes a gente esquece com muita facilidade aquilo que nós plantamos. O que você tem plantado? O que você tem feito? Se fosse passar agora um telão de tudo que você plantou, como será que seria este filme? Que filme você iria assistir? Será que seria um filme que poderia ser assistido por todos? Será que você poderia mostrar para todos aquilo que você tem plantado? Qual semente você tem lançado para a tua esposa? Qual semente você tem lançado para o teu esposo? Qual semente você tem entregado para os teus filhos? Qual semente você tem plantado para a tua família? Qual semente você tem plantado para a tua empresa? Você está sendo um bom patrão? Você está sendo um bom empresário? Você está sendo um bom administrador? Que semente você tem plantado? Ah, mas eu estou passando tanta dificuldade, não sei o que, trem. E aí? Muitas vezes é colheita. Eu fiz uns negócios errados, confiei em pessoas erradas e levei um prejuízo muito grande. E tá dando um trabalho para mim sair disso. Vocês não têm noção. Aí eu te pergunto, eu vou culpar quem? Eu vou culpar a casa? Não. Eu sou o culpado. Porque eu plantei. Eu joguei semente no solo errado. Eu acreditei em quem não deveria. Aí eu te pergunto, mas Deus não tem nada a ver com isso, irmão. Acorda. Os erros que você comete é porque você comete. Então agora eu estou colhendo frutos daquilo que eu plantei. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Mas uma coisa eu aprendi. Eu tenho orado, tenho jejuado, tenho pedido ao Senhor, tenho feito campanhas. Senhor, me ensina. Senhor, me mostra. Senhor, abre meus olhos. Senhor, tira as escamas. Senhor, mostra, traz entendimento para que eu venha fazer negócio certo, conversar com pessoa certa, manda pessoa certa para mim. Me mostra caminhos que eu tenho que seguir. Me livra dos homens mau, cruéis, traidores, malfeitores, mau caráteres. Mas infelizmente, este momento está sendo de colheita daquilo que eu plantei. E não é fácil. Não é fácil. Nós vamos agora fazer uma leitura de 2 Crônicas, no capítulo 32, versículo de 1 em diante. Aqui no capítulo 32 diz assim: depois dessas coisas,
Depois dessas coisas e dessas verdades, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vamos lá. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e seus homens valentes, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Então, irmãos, aqui é interessante o seguinte, que muitas das vezes você pergunta, fala assim, Deus, mas eu tenho feito tudo certo. Então, irmãos, é interessante que muitas vezes nós falamos assim, Deus, eu tenho feito tudo certo, eu tenho caminhado certo, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho ido nos cultos frequentemente, eu tenho falado da palavra do Senhor, eu tenho pregado a palavra do Senhor, eu tenho respeitado o pai e mãe, Senhor, eu tenho sido exemplo, eu tenho sido um camarada reto na tua presença, eu tenho refletido Cristo, eu tenho uma vida reta diante do Senhor, porque me sobreveio tantas aflições. Aí você não entende, você fala assim, por que eu estou passando por isso? Qual que é meu pecado? O que eu tenho feito para que isso venha a acontecer comigo? E a palavra do Senhor fala para mim, fala para você, que não é porque você está reto diante de Deus, não é porque você tem lido a palavra, não é porque você tem orado, não é porque você tem feito tudo certo, que as aflições não vão vir, elas vão vir, e elas devem vir, e Deus sempre manda, sabe por quê? Para te testar até aonde você é fiel a Deus, para saber como que está a sua vida diante de Deus, ou se você é aquele crentinho que qualquer ventinho derruba, qualquer ventinho, vou sair da igreja, não aguento mais. Então a palavra do Senhor, ela vem bater de frente para saber quem é e quem não é. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, quando o pastor vira para você e fala a verdade, você se sente ofendido. Você é um crente que não pode escutar nada. Você quer falar tudo, mas não pode escutar nada. Você é um crente que quer estar na frente de tudo, mas quando coloca você na frente, você não faz nada. E aí quando levanta um para fazer, você faz biquinho. Você é um camarada que quer tocar o teclado, tocar o violão, tocar a bateria, pegar no microfone. Você quer fazer tudo, mas não faz nada. Você é daquele camarada que é fogo de palha. Você é um camarada que você quer estar na frente, não para ajudar e sim para atrapalhar. E aí sabe o que acontece? Porque existem pessoas que nascem para liderar e pessoas para ser lideradas. E você muitas das vezes, você quer ser o líder que você não é. Você quer ter um chamado que você não tem. Você quer fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. E aí sabe o que acontece? Você atrapalha as pessoas. Você atrapalha as pessoas. E aí as coisas não acontecem. Então muitas das vezes você precisa entender, você precisa descer, você precisa fazer assim como Naamã fez. Quando Naamã, ele estava ali com aquela lepra, então ele chegou até o profeta e o profeta virou para ele e falou assim, vai lá no rio e mergulha 7 vezes. Ele falou, o quê? E no rio? Naquele rio fedorento? Vou não. Lá na minha cidade tem rio muito melhor, muito mais limpo que aquele. Eu poderia ter feito isso lá e ia virando as costas. Aí um servo, eu creio que enviado por Deus, virou para ele e falou assim, meu senhor, o senhor é um homem, ou seja, um homem educado, um homem estudado, um homem obediente. Se os teus senhores falar vai, você não vai? Se falar faz, você não faz? E assim não é conosco. Quando o senhor fala para um soldado vai, ele não vai. Quando fala vem, ele não vem. Ele falou, Falei, o que custa? O homem de Deus não falou para o senhor mergulhar no rio 7 vezes? Então mergulha, o que custa? Ele, tá bom. Foi lá e desceu. Quando Naamã desceu, o milagre acontece. Então muitas das vezes você está sendo um Naamã. Você não tem humildade. Você não quer descer.
Você não quer se humilhar perante o Senhor e quer que as bênçãos aconteçam. Não vai rolar. Mas muitas das vezes não é isso. Muitas das vezes você está passando problema, você está passando afrontas tão grandes, se levanta e você está fazendo tudo certo. Mas está passando afronta. Mas sabe qual é a diferença de passar afronta de pessoas que têm Deus e pessoas que não têm Deus? É que a pessoa que tem Deus vai passar afronta, vai passar dificuldade, vai passar luta, mas sabe no Deus que serve. E sabe o que acontece? A vitória é certa em nome de Jesus. Então você vai passar luta, irmão. Você vai passar dificuldade, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Creia que Jesus vai mudar a tua história. E aí o que acontece? Aqui o rei Ezequias, então, aqui no capítulo 32, ele está dizendo que o rei da Síria, ele pegou todo o seu exército e pôs ao redor da cidade. E aí o rei Ezequias, então, olhando aquilo, falou assim, eita, e agora? Senaqueribe resolveu realmente vir contra nós. Quem tem sido Senaqueribe na tua vida? Quem tem sido Senaqueribe que tem rodeado os teus negócios, tem rodeado o teu relacionamento, tem rodeado a tua vida financeira, a tua vida espiritual, a tua vida sentimental, a tua vida familiar? Senaqueribe, ele está ali rodeado com um exército. Você olha e você não vê saída. Você olha e você fica desesperado. Você não sabe o que fazer. E aí você olha para a direita, para a esquerda e não vê saída. Você fala, meu Deus, é muito numeroso, é muito grande, é muito gigante esse exército. O que eu posso fazer? Ele está vindo contra mim, ele me cercou. Ele está apontando para mim. Ele olhou nos meus olhos e falou assim, ei, estou aqui. E agora? O que fazer? Então vamos aqui, 2 Crônicas 32, versículo 7. O rei Ezequias falando para o povo. Está falando assim. E pôs capitães de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo, esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espantais por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que o que está com ele. Eita glória! Eita glória! Então você percebe que aqui, sabe o que isso aqui está dizendo para mim e para você? Isso aqui está falando que o rei Ezequias, ele estava sendo afrontado, ele estava sendo ali caluniado, ele estava sendo o cara metendo o dedo na cara dele, falando assim, ei, eu vou destruir você, eu vou destruir seu reinado, eu vou destruir sua família, eu vou destruir tudo que é seu. E era um exército numeroso. Muitas vezes você e eu, nós nos encontramos dessa forma. As afrontas estão vindo de todos os lados, de forma que você fala, meu Deus, e agora? E você sendo afrontado, o exército rodeou, você olha para todos os lados e o exército está por todos os lados. E sabe o que mais? Você está ali sendo afrontado, sendo ridicularizado, sendo massacrado, e você ainda tem que mostrar força, você ainda tem que mostrar vigor para levantar aqueles, para animar aqueles que estão do teu lado. Você não pode mostrar para a tua família que você está com medo, que está fraco, que está caído. Você não pode mostrar para os seus amigos, você tem que mostrar força. Sabe por quê? Porque se você deixar que as palavras que as pessoas falam lá fora, as palavras que vêm de contra você, te dominar, você cai e toda a sua casa cai.
Sabe aquela pessoa que vira para você e fala que você não vai dar em nada? Sabe a pessoa que vira para você e fala que a sua empresa não vai prosperar? Sabe a pessoa que vira para você e fala assim, não, você comprou um carro, coitado, não vai dar conta de pagar, você não sabe o preço que é um carro desse, você não sabe o preço que é uma moto dessa, você não sabe o preço que é essa casa, não vai dar conta de pagar. Sabe aquele cara que converteu e você escuta falando assim, não dou uma semana, não dou 15 dias, não dou 20 dias. Era isso que o rei Acas estava fazendo. O rei Acas, ele estava tentando desmoralizar a mente das pessoas. E com isso as pessoas estavam ficando apavoradas. A pessoa chega para você, você acabou de comprar, adquirir um bem novo, Deus te abençoou. E aí o cara fala, rapaz, essa moto, esse carro aí é benção. Vou te falar, viu? Não atrasa não, hein? Rapaz, falar pra você, mas dá um trabalho para pagar. Nossa, olha, eu tinha uma. Nossa, moça, aí não teve jeito, a financeira pegou de volta. E aí com isso vai te amedrontando. Então é o que nós lemos aqui desde o começo. Não é porque o cara errou que você tem que errar. Não é porque aconteceu com ele que tem que acontecer com você. Então a sua vida é sua vida. A vida dele é a vida dele. Então o que o rei Ezequias fez? Quando o rei Ezequias ele viu que ele estava sendo ameaçado, ele tinha que animar o povo, ele tinha que colocar o povo para cima. E aí ele pega e fala aqui no capítulo 32, versículo 7. Ele fala isso daqui, ó, esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, não temais, nem vos espantais por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que com ele está, porque há um maior conosco. Ah, pastor, mas é porque o povo está saindo da igreja, deixa sair, não espanta, não espanta. Ah, pastor, é porque está falando, deixa falar, não espanta. Sabe o que você tem que fazer? O que o rei Ezequias fez, ele vai orar. Ele chamou Isaías, o profeta Isaías, fala, vamos orar. Vai orar, porque aí sim Deus vai pôr na balança e vai mostrar quem é e quem não é. Não é nós que vamos mudar nada, não é nós que vamos forçar ninguém a nada. Nós não podemos nada, nós não podemos fazer nenhum dedo nosso mexer por nós mesmos. Se o Senhor falar não vai mexer, não mexe. Se Deus puxar a tomada, acabou, meu irmão. Não canta, não prega, não fala, não faz mais nada. Então nós somos totalmente dependentes de Deus. Mas nós temos aqui, ó, o exemplo do rei Ezequias, tem um muito maior do que o exército de Senaqueribe. Mas muitas das vezes você prefere escutar as palavras que as pessoas proferem para você. Então cuidado com o que você está escutando, cuidado com o que você está falando e cuidado com o que você tem levado para sua casa. Cuidado. Ah, mas nós estamos vivendo um momento difícil. Sim, mas nós temos um Deus que é maior. Ah, mas nós temos tanta corrupção. Sim, mas nós temos um Deus que é maior. Ah, mas a justiça está tão difícil. Sim, mas nós temos um Deus que é maior. Ah, mas o meu patrão é tão difícil. Sim, mas nós temos um Deus que é maior. Ah, mas meu filho está me dando tanto trabalho. Sim, mas nós temos um Deus que é maior. Ah, mas meu marido não sei o quê. Sim, mas nós temos um Deus que é maior. Sabe o que isso está dizendo para mim e para você? Não importa a situação que você se encontra, que eu me encontro, nós temos um Deus que é maior. Ou seja, o rei Ezequias está dizendo para mim e para você, está falando assim, ei, não importa o tamanho do problema, nós temos um Deus que é maior, um Deus que resolve, um Deus que vai traçar o caminho certo para mim e para você. Deus, Ele permite nós passarmos por luta, passarmos por adversidade, sabe por quê? Para nós não acomodarmos na fé. Nós não podemos acomodar na fé. Nós temos que olhar para frente, nós temos que caminhar, nós temos que lutar. Muitas vezes, sabe o que acontece? Quando as coisas melhoram um pouquinho, você já não ora mais. Quando as coisas melhoram um pouquinho, você já muda a caminhada. Quando as coisas melhoram um pouquinho, você já não lê a Bíblia. Quando as coisas melhoram um pouquinho, você já vai esquecendo de quem te abençoou. Então é por isso que muitas das vezes Ele permite vir lutas maiores do que aquilo que nós suportamos. Sabe para que suportamos? Não, que nós conseguimos lutar. As nossas condições são menores do que as lutas que nós estamos enfrentando. Mas sabe para que isso? Para mostrar para mim e para você que nós somos totalmente dependentes de Deus. Sem Ele nós não conseguimos vencer nada.
Nós precisamos dele para vencer as lutas. Nós precisamos dele para prosseguir a caminhada. É isso que a palavra do Senhor fala. Que Deus, ele é maior que tudo. Deus é lindo, Deus é maior que tudo. 2 Crônicas 32:9 diz assim: depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis, com todas as suas forças. A Ezequias, rei de Judá, e toda Judá estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiais vós, para que vós deixasse sitiar em Jerusalém? Porventura não vós incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares, faltou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar os seus pais da minha mão? Ei, irmão, isso aqui é muito sério e muito importante. Isso aqui é muito sério e muito importante. Sabe por quê? Aqui Senaqueribe, ele está dando uma chicotada. Olha para você ver. Deus, ele usa quem ele quer para dar a chicotada do jeito que quer. Então por isso tenha ouvido sensível à palavra do Senhor. Muitas das vezes ele usa uma pessoa que não é crente, não é nada, para te dar uma chicotada. E você não está com o ouvido atento. Aqui, o Senaqueribe está falando isso aqui. Vamos voltar um pouco para você entender por que Senaqueribe está falando isso aqui. Nós vamos pegar aqui 2 Reis 18, 15 em diante, 15, 16 em diante, para você entender por que o rei Senaqueribe falou isso aqui para o povo e para o rei Ezequias. É porque lá atrás, sabe o que aconteceu? O rei Ezequias, ele estava barganhando para poder ter paz, para poder o inimigo deixar ele quieto. Eu quero te dizer, meu irmão, que o inimigo, ele é cruel, ele é traiçoeiro, ele é manipulador. Não caia na conversa do inimigo, não caia na cilada de Satanás, não caia nas conversinhas fiadas. E nós temos o dom, né, de cair nas conversas fiadas, conversa mansa, aquele cara que tá, não sei o que, e vai te passar lábia. Isso aqui que o rei Senaqueribe, ele passou na cara do rei Ezequias, é por causa disso aqui, ó. Assim, 2 Reis 18, 15 diz assim, ó: assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor, das ombreiras, e de que ele, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Síria. Olha isso. Sabe o que o rei Ezequias estava fazendo aqui? Barganhando com o inimigo. Muitas das vezes é o que você está fazendo, é o que eu estou fazendo. Muitas das vezes nós estamos fazendo, sabe o quê? Nós estamos barganhando com o inimigo. Nós estamos tretando com o inimigo, não pode. Vou te dar um exemplo, vou traduzir para os dias de hoje. Sabe o que acontece? Você tem na tua igreja aí, ó, um cara, vamos pegar aí, sei lá, um cara que canta. O cara canta muito, o cara é do louvor, canta muito. E o cara faz coral, é grupo de jovem, é grupo de não sei o que, é campanha, não sei o que. O cara é o cara, resolve. Mas o cara tá no pecado. O cara tá na prostituição, o cara tá na bebidice, o cara tá no adultério, não sei, o cara tá em pecado. E você sabe. Mas sabe o que você fala? Fala, não, mas, né, ele tá em pecado, mas canta bem, né?
ele está em pecado, nossa, mas toca bem, a igreja precisa dele, né? Não, ele está em pecado, mas nossa, sem ele, aí a igreja não vai. Sabe o que você está fazendo? Você está barganhando com o rei Acaz. Você está barganhando com o inimigo. Meu irmão, você está no pecado, está pecado. Deus não atua onde há pecado, onde você está com a cabeça. E o rei Ezequias, ele fez isso. Isso aqui está mostrando para mim e para você que isso não é agora que acontece, não. Isso é lá de trás. Só que sabe qual que é o diferencial do rei Ezequias para muitos de nós? O rei Ezequias entendeu. Sabe como que ele entendeu? Ele pegou prata, deu pro rei Acaz. O rei Acaz, não, ó, prata só não dá não. Aí ele foi lá, pegou ouro, deu pro rei Acaz. O rei Acaz falou, ó, só isso aí não dá não, eu preciso de mais. Ele foi lá e deu. Aí o rei Acaz falou, ó, eu preciso de servo, eu preciso de escravo, e não sei o que. Aí o rei Ezequias falou, chega, chega. Sabe o que você está fazendo? Você está barganhando com o Senaqueribe. Você está barganhando com o Senaqueribe. É isso que você tem feito. Você tem dado prata e ouro do templo. Como assim? Não estou entendendo. Rapaz, Deus não atua, Deus não vai compactuar com o pecado. Se é pecado, é pecado. Ah não, mas ele prega bem, ele fala bem, ele canta bem. Não importa se está em pecado, não pode cantar, não pode pregar, não pode participar da frente da obra até consertar. Quem está falando isso? A Bíblia. Está aqui, ó. A Bíblia está falando isso para mim e para você. Aqui, enquanto o rei Ezequias não entendeu que barganhar com o pecado, barganhar com o inimigo era o errado a fazer, ele não teve paz. Deus não atuou. E mais, o que o diabo mais sabe fazer, passou na cara dele, falou assim, ó, agora você entende o texto lá de cima, agora você vai entender 2 Crônicas 32:9, onde diz assim, ei, mas peraí, uai, não é o rei Ezequias que disse que vocês só oram a um Deus? Não é o rei Ezequias que disse que vocês acendem incenso só a um Deus? Não é o rei Ezequias que disse que vocês só crê que um Deus pode proteger vocês? E ele foi, pegou, tirou todo o ouro, todo o templo, quebrou tudo que tinha no templo e me deu com medinho do meu exército? Mas que Deus é esse? Que o rei Ezequias diz que acredita, mas na hora que a corda aperta, ele pegou e doou tudo de medo. Então é isso que a Bíblia está falando para mim e para você. A gente não vai fazer acordo com o pecado. A gente não pode fazer acordo com o pecado. Canta bem? Canta. Está em pecado? É banco. Prega bem? Prega. Mas está em pecado? É banco. Ah, cozinha bem? Cozinha. Mas está em pecado? É banco. Ah, reúne, faz evento? Faz. Mas está em pecado? É banco. Sabe por quê? Enquanto você não resgatar o primeiro amor, enquanto você não resgatar o perdão, enquanto você não consertar a sua vida, você não pode estar na frente da batalha. Sabe por quê? Porque vai acontecer isso aqui, ó. Senaqueribe vai rir da sua cara. Senaqueribe vai rodear o exército, vai apontar o dedo para você e falar assim, ei, quem é você? Quem é você? Você vem falar de Deus para mim? Mas você estava barganhando agorinha. Você estava trocando comigo aqui, ó, dando ouro, dando prata e tudo do templo. Que Deus é esse? É isso que está falando aqui, ó. É isso que 2 Reis 18 está dizendo. Mas aí, o rei Ezequias falou, opa, peraí, o que nós estamos fazendo? Estamos doidos? Chega. E o rei Ezequias falou, chega. 2 Crônica 32:9. Aí diz assim, depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém. E ele, porém, estava diante de Laquis, com todas as suas forças. E Ezequias, rei de Judá, a todo Judá, que estava em Jerusalém, dizendo, assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós? Para que deixar de sitiar Jerusalém? Tá vendo aí? Ele tá passando a carta, falando assim, vocês confiam em quem? Que agora está deixando sitiar, entrar, rebentar a cidade de vocês? Cadê seu Deus? Vocês não confiavam nele? Cadê ele? É isso que ele está falando aqui, ó. Aí ele pega e diz assim, ó, porventura
não vos incita Ezequias para morrerdes à fome, à sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de um único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não é ele? Isso é um tapa na minha cara, na sua cara. Quantas vezes nós negociamos o altar de Deus? Quantas vezes nós barganhamos Jesus? Quantas vezes nós viramos as costas? E quantas vezes a pessoa vira para você e fala assim, ah, não era crente, mas está fazendo isso? Ah, mas não era crente, mas está fazendo aquilo? Aí não é ele que falou que é crente, está fazendo isso, está fazendo aquilo? E nós vamos falar o quê? Nós vamos falar o quê? Por isso que nós não podemos compactuar com o pecado. O erro é erro. E olha, eu vou te falar. Eu sei que muita gente não gosta, porque a verdade, a Bíblia diz assim, ó, que a palavra confronta, a palavra sara, a palavra salva, a palavra liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só porque o confronto vem. Escutar a verdade não é fácil não, irmão. A gente tem que estar preparado para ouvir a verdade. Só que aqui está falando, está em pecado, pode cantar bem, pode pregar bem, pode falar bem, pode ser bonito, pode ser alto, pode ser baixo, pode ser negro, pode ser branco, pode ser o que for. Tem que consertar primeiro, para depois fazer a obra do Senhor na frente da batalha. Você deve, não é pode, você deve ficar na igreja. Não é sair da igreja não, mas é conserto. É chegar no pastor, é chegar na pastora e falar assim, pastor, obreiro, diácono, presbítero, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas estou arrependido. Me ajuda, eu quero mudança. Senhor, me perdoa, Pai, eu errei. Então é conserto. Aí quando você tiver o conserto, aí vamos para a batalha, aí vamos para a luta. Aí vamos pôr no 12. Mas primeiro nós precisamos de conserto. Porque depois que nós consertamos a nossa vida diante do Senhor, diante do altar, aí, irmão, aí é força total. Então é por isso, não é sair da igreja. Por isso que quando Jesus encontrou a samaritana lá no poço, e depois que ele perguntou dos maridos e tal, não sei o que, ele falou para ela, vá e não peques mais. Esse não peques mais, que ele falou para ela, sabe o que é? Falou assim, ó, vai e tem mudança de vida. Vai e muda suas atitudes. Se você prostituía, não prostitui mais. Se você não era casada, agora case. Se você roubava, agora não rouba. Se você mentia, agora não minta. Então é isso, você precisa de ter uma transformação interior. Quando você encontra Jesus, essa transformação, ela tem que acontecer. Por quê? Porque vai ter mudança de vida a partir do momento que você encontra Jesus Cristo de Nazaré. 2 Crônicas 32:13, diz assim, não sabeis vós o que os meus pais fizeram, o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar os seus pais da minha mão? Qual é de todos os deuses daquela nação que os meus pais destruíram e que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Cara, isso aqui mas vamos continuar mais um pouco? Vamos ler mais um pouquinho aqui, vamos ver o 16.
Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações da terra não livraram o povo da minha mão, assim também Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizar e perturbar, para que tomassem a cidade. Isso aqui está mostrando para mim e para você, meu querido. O filho dele chegou lá diante da cidade, porque o rei Ezequias já tinha virado para o povo e falado assim: ei, calma, gente, maior do que o nosso inimigo é o nosso Deus. Nós temos um Deus grande, poderoso, que muda história e tal. Então o povo agora estava tranquilo, estava feliz, estava vamos para frente. Aí sabe o que o Senaqueribe fez? Falou: vai lá, meu filho, vai lá e deita o cacete. Aí o filho dele chegou e começou a virar e falar assim: olha, quem você pensa que é? Onde você pensa que você está? Ó, nós já destruímos tal Deus, nós já destruímos tal nação, nós já destruímos tal cidade, nós já destruímos tal povo. Você pensa que seus deuses vai te salvar? Não vai não. Porque vocês vão estar aqui, ó, na palma da minha mão, entendeu? E mais, eu vou falar na língua de vocês, para o terror ser maior ainda. Sabe o que isso está dizendo para mim e para você? Que o inimigo ele vai falar do jeito que você entende. O inimigo vai falar na linguagem que você conhece. Por exemplo, se você está com medo de fazer aquele negócio, ele vai falar contra esse negócio. Se você está com medo de arrumar o seu casamento, ele vai falar sobre o seu casamento. Se você está com medo de investir, ele vai falar sobre o investimento. Ou seja, o inimigo ele vai bater em cima daquilo que você vai entender, daquilo que você precisa, para tentar te derrubar, para tentar te parar. Muitas das vezes o seu sonho é pregar a palavra de Deus. Sabe o que o inimigo vai fazer? Vai falar assim: quem você pensa que é? Você não dá conta de pregar não. Você começa a falar 10, 5 minutos aí, ó, você já não sabe mais nada, já perdeu tudo. Aí sabe o que você faz? Ai meu Deus, é mesmo. Então ele vai bater em cima daquilo que você vai entender, conversar na sua linguagem. É isso que ele está dizendo para você. Para te atemorizar, para te parar, para te destruir, para te desanimar, para eles virem com tudo e te arrebentar. É por isso que lá atrás nós falamos cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você fala. Porque muitas das vezes as pessoas vêm: ah, não vai dar certo, ah não, casou e não deu 2 semanas. Então é isso, eles vão bater em cima daquilo e vai falar a sua língua, da forma que você vai entender, para você não ficar na dúvida assim: uai, será que falou foi comigo? Será que falou foi para mim isso daí? É isso mesmo, ele vai falar de forma que você não vai ter essa dúvida, vai ser direto, vai ser olhando no olho, vai falar para você, olhando no olho. Então por isso ele mandou o filho dele para atemorizar o povo. E funcionou. E o povo desesperado. E aí por isso, muitas das vezes, assim como Paulo fala: quando sou fraco, aí que sou forte. E quando estou forte, aí eu sou fraco. Em outras palavras, Paulo está dizendo para mim, para você, está dizendo assim: ei, quando nós achamos que nós somos gostosão, Deus vem e derruba a gente. Mas quando nós nos humilhamos, nós não somos nada, Cristo é maior. Cristo, com Ele nós podemos tudo, sem Ele não podemos nada. Aí nós somos fortes, porque Cristo estende a mão e fala: vem comigo, que eu vou na frente dessa batalha. É assim que funciona. Por isso aqui, no capítulo 32, 2 Crônicas, no versículo 16 em diante, aqui o Senaqueribe, ele mandou seu filho para isso, para destruir a mente do povo. Quantas vezes você tem parado por palavras? Quantas vezes você tem deixado palavras entrar no teu coração? Quantas vezes, e às vezes não é nem palavras duras, às vezes é uma coisa simples, mas entra no seu coração de uma forma que para arrancar dá trabalho demais. É difícil para tirar. Quantas vezes o teu pai, tua mãe, você, seu filho, um amigo, falou uma coisa simples, mas que para você foi lá no fundo. E aí sabe o que acontece?
você acha que foi uma afronta terrível. E você deixa essa palavra tirar todo o crédito. Deixa essa palavra tirar anos de amizade. Deixa essa palavra terminar um relacionamento. Deixa essa palavra fazer você perder seu emprego. Então nós não podemos acreditar em palavras lançadas dessa forma aí. Ó. Nós temos que aprender a repreender. Nós temos que aprender a escutar. Nós temos que ser sensível à voz do Senhor. Muitas das vezes você está tentando um curso, um concurso. Vem alguém e fala, ih, rapaz, é difícil demais. Passar nesse concurso aí é difícil demais. Ó, de cada 100, 3 passa. Aí você, meu irmão, quando ele falou que ele venceu os outros deuses, é porque não era o Deus de Israel. As pessoas estavam seguindo o Deus pagão. Porque quando ele bater com o Deus verdadeiro, ele vai ver que, opa, ele mexeu com o Deus errado. Agora a cobra vai fumar. E aí, nós vamos então aqui agora finalizar a nossa palavra da seguinte forma. Você tem que tomar bastante cuidado. Porque o Senhor aqui mostrou para mim e para você que Ele levanta rei e Ele derruba rei. A diferença entre a derrota e a vitória é qual Deus você serve. Que Deus você tem dado ouvido? Que Deus você tem servido? Sabe o que aconteceu? O rei Ezequias, então, foi mais o profeta Isaías e foi orar. E oraram, e oraram. E o Senhor virou para eles e falou assim, ei, pode ficar tranquilo, porque Ele não vai invadir a sua cidade, Ele não vai matar as tuas mulheres e filhos, Ele não vai destruir a tua terra. Muito pelo contrário, eu escutei o teu clamor, eu escutei a oração do meu povo. E pela mesma estrada que ele veio, essa ele vai pegar de volta. Sabe o que aconteceu? Deus mandou um anjo. Um anjo. Deus mandou. E esse anjo então veio, desceu. E esse anjo então, ele matou 185 mil soldados de Senaqueribe naquela noite. E quando o rei acordou de manhã, ele acordou de manhã, estava tudo morto. Ele, ó, capou o gado, voltou vazado pelo mesmo lugar que ele tinha vindo. Isso está mostrando para mim, está mostrando para você, que as afrontas, que as derrotas, que as tristezas, que as desilusões, que as angústias, que as dores vão, ó, bater em retirada em nome de Jesus. Vão voltar pelo mesmo caminho que vieram. Vão sair correndo em retirada, porque o Senhor dará a ordem aos seus anjos ao seu respeito. E Deus manda um anjo e muda toda a história do povo de Israel. Mas sabe por quê? Porque teve um que acreditou no Senhor, que bateu no peito, que chamou para cima, falou assim, profeta, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. É por isso que muitas das vezes Deus precisa de você, Deus precisa de mim, e nós não podemos nos calar, nos acovardar diante dessas adversidades. Por isso, não compactue com o pecado, não tenha vergonha, não tenha medo. Chegue e fala, olha, eu te amo em Cristo Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus. Você é uma pessoa excelente para o reino. Mas infelizmente na situação que você está, você não pode ficar na frente da obra. Eu vou te ajudar. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou estar com você. Para você ter a mudança de vida e consertar. E você é muito bem-vindo após o conserto. Para a gente caminhar e você estar na frente da batalha junto comigo de novo. Em nome de Jesus. Se essa pessoa for crente,
Se essa pessoa for humilde, assim como o rei Ezequias foi, ele viu que errou, ele viu que estava fazendo errado e procurou fazer o certo. E aí Deus deu a vitória em nome de Jesus. Só para você ver, eu vou ler um trechinho aqui só para você ver o perigo que é o líder estar no pecado. Para você ver o perigo que é o líder estar no pecado. Olha só, aqui está dizendo assim, ó, em 2 Crônica 18, 19, vai estar dizendo assim, ó. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz. O Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este se ouve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. Entendeu isso? Então ele era o rei. E como ele estava indo de na contramão com o Senhor. O Senhor falou, então beleza, eu vou sentar o sarrafo. Sabe de quem? De toda a nação. Então todo mundo pagou o pato por causa do que o rei Acaz estava fazendo. E aí ele continua. Porque o rei Acaz sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para me ajudarem a mim. Porém eles foram a sua ruína. E de toda Israel. Meu Deus. Vou repetir que às vezes você não entendeu. Aqui o rei Acaz falou assim, não, peraí então. Eu estou adorando ao Deus verdadeiro. Jeová Rafá, o grande eu sou. E não está adiantando nada, porque a gente quer que seja na nossa hora, no nosso tempo. E não é assim. É no tempo de Deus, tem um processo, tem a caminhada. Mas aí o rei Acaz então achou que Deus não estava fazendo nada. Ele falou assim, não, então eu vou fazer diferente. Eu vou sacrificar aos deuses deles, aos deuses de pedra, de pau, de estátua e trem. Eu vou sacrificar aos deuses dele. Eu vou levantar altares para os deuses dele, porque aí sim eles vão ajudar a mim. Só que aí o que aconteceu? Foi a ruína do rei Acaz, mas também de Israel. A nação inteira pagou por causa de um líder corrompido, de um líder que compactuou com o erro, de um líder que apoiava o pecado. Então por isso, em nome de Jesus, irmão, pensa um pouco, ora um pouco, para que Deus possa mudar a tua vida, o teu pensamento, caso na sua igreja ou você esteja nessa situação. Creia que só há um Senhor, só há um mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode mudar a sua e a minha vida, em nome de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela palavra. Senhor, que essa palavra possa abençoar os teus filhos, Senhor, que escutarem essa palavra. Senhor, que eles possam entender, que eles possam, Pai, que essa palavra possa entrar no seu coração e que eles possam entender que a intenção de maneira alguma foi de afrontar, de prejudicar, de caluniar alguém. Muito pelo contrário. Esta palavra foi para orientar, foi para, a gente costuma falar chicotear, né? E que é exortar, e para ensinar, para que eles possam se arrepender caso estejam praticando esses pecados, para que eles possam consertar a tua vida diante do altar, para que eles possam ter uma caminhada pura, limpa e agradável, que vai ser aceita pelo Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém? Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua história.